Boa noite, Gel Varela. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao vivo. A gente está aqui com Carlos Neto, nosso convidado de hoje. E com a sua palavra é sua aí. Ô, meu querido. Boa noite a todos. Gel. Boa noite, é bom dia, é boa tarde, porque a gente não sabe que hora nossos amigos vão assistir. Pode ter isso aí. Agora, pode ter gente que assista mais tarde, amanhã ou amanhã de tarde, e a gente vai estar aqui nesse bate-papo desse segundo episódio, segundo programa nosso do canal Gel Varela, da Bahia para o Mundo. Né? Eu estou aqui com o meu amigo Luciano da Gata, parceiro forte de honra, e meu companheiro de luta até da música, um homem que tem uma história brilhante, que vai estar aqui com a gente nesses 30, 40 minutos, para brilhantar esse bate-papo, um bate-papo importante, porque a gente tem percebido que está faltando alguma coisa. O tempero está meio desandando na música e a gente precisa melhorar esse caldo, esse tempero, para voltar aquele sabor do entusiasmo, daquilo que a gente gostava de perceber, que a produção artística baiana, cultural, era maravilhosa. Você que está ligado no nosso canal, eu vou lhe pedir, olha, compartilhe, né? Clique aí, marque o sininho para receber os novos conteúdos. A gente conta com você, que você se inscreva no canal e que a gente possa juntos estar construindo esse espaço democrático e aberto para a gente dialogar. Eu vou passar agora a apresentação para ele, meu grande amigo, grande compositor, nosso Carlos Neto. Boa noite, boa tarde, bom dia, Carlos Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gel, Luciano e a todo mundo que está ligado aí no canal do Gel Varela. E é um prazerzão estar aqui e é uma ferramenta maravilhosa a internet, né? Nós que viemos do tempo do analógico, a gente tem até alguma coisa a mais do que o povo mais novo, porque a gente viveu e vivenciou tudo desde o analógico, do pré-internet, da internet e desse boom hoje que é a comunicação rápida e assim ao vivo e certeira para o mundo todo. A gente fala aqui e pode ter alguém ouvindo a gente no Japão, né, na Coreia ou no Oriente Médio. É uma coisa maravilhosa. E a música merece que a gente assuma esses espaços para falar bem sobre ela, entendeu? Parabéns. Carlos e da Gata, vocês todos dois trabalham com música, assim, têm os talentos próprios de vocês, e todo mundo aqui, desde a pandemia, foi se auto-reinventando em muitas coisas, e hoje a gente pode perceber que ficou, nos últimos 10, 15 anos, um hiato, um vazio, sabe, de novos artistas para surgir, e tem muita pouca gente surgindo, diferente de como a gente viveu, Carlos, na década de 70, 80, que foi uma explosão fantástica de cultura, e a música com uma fortaleza muito grande na Bahia. Né? E, inclusive, a indústria de massa ela vem para cá justamente por causa dessa explosão, a indústria cultural vai cair aqui. Falando em indústria cultural, Carlos, uma das coisas que eu vejo muitas críticas, né? A sensualização exacerbada num determinado segmento, que expõe o corpo da mulher, que, de uma certa forma, vulgariza. Né? E a gente vai ver agora um pedaço de um vídeo que está circulando aí, de um grupo de música que, assim, a exposição feminina, de uma certa forma, expõe um certo desajuste nessa concepção. E eu vou colocar para a gente. Se liga aí nesse vídeo. Solta da Gata. Solta aí para a gente ver. Estou soltando aqui. Só um momento aqui, pegando aqui a janela do vídeo. Joga duro. Aqui é ao vivo, é assim. É assim mesmo. Vamos embora. Então o vídeo está aí para vocês analisar. É isso aí. Esse é um grau de uma certa exposição
do corpo, né? E, de uma certa forma, alguns setores vão fazer uma crítica. Mas essa é uma música que pulsa no gueto, é uma música que tem consumidores, tem seu mercado, né? E o tema do nosso bate-papo hoje é qual a música que você gosta, né? Então você tem hoje todo esse aparato de gueto, né? Pulsando os paredões e tudo mais. E como você, Carlos, vê isso como compositor? Que lugar você se vê dentro desse cenário? Como é que você se vê aí? Você vai fazer uma crítica direta, ou você vai dizer que não é possível criticar porque a expressão popular nua e crua? Qual é o seu ponto de vista mediante esse cenário? Olha, eu como compositor, né, eu tenho assim muito respeito pela criação. Não importa que tipo de criação seja feita. Eu acho que a pessoa que cria, né, e eu tenho contato com muitos compositores, porque além de ser compositor, eu também trabalho fazendo assessoria, consultoria para algumas empresas que lidam com a parte autoral, com circulação de música digital, e lido com muitos compositores que me trazem coisas para eu ouvir e registrar e repassar, que aí eu divido uma linha bastante assim entre o meu gosto pessoal e aquilo que a gente tem que respeitar como criação do compositor, né? E, na verdade, as pessoas colocam para fora aquilo que elas aprendem, né? É um ciclo que você aprende aquilo e você bota para fora aquilo que você entronizou, aquilo que você... aquelas coisas às quais você foi submetida. Então, a gente vê que, por exemplo, tem compositores que me trazem coisas, às vezes, que eu, pelo meu gosto pessoal, eu acho, puxa, por que o cara fez uma coisa assim, desse jeito e tal? Mas ele defende aquilo com tanto argumento, com tanta veemência, como sendo aquilo que é a vida dele, entendeu? É aquilo que ele... A verdade. Exato, aquela verdade dele, ele tem uma verdade tão grande que eu disse assim, poxa, deixa o cara submeter ao gosto das pessoas aquilo que ele produz, entendeu? Agora, eu, como qualquer pessoa, a gente procura ser um pouco assim, politicamente correto em relação ao meio dos compositores e não opinar sobre uma música de alguém ou de outro para não incorrer numa falta de ética e tal. Mas tem coisas que eu simplesmente detesto, entendeu? Porque isso aí é da pessoa. Tem coisas que eu detesto, que eu olho assim, tipo, como é que o cara consegue jogar para fora uma coisa tão, tão ruim, entendeu? Então, sabe, que você fez mesmo um livro há pouco tempo sobre a filosofia quálica, né? E a qualidade daquelas energias que você move assim, é uma coisa surpreendente, porque tem coisas que a gente antigamente achava que eram os malucos falando assim, pô, vamos cuidar da nossa energia, da nossa aura e tal. A gente achava que aquilo ali era maluquice, mas hoje a própria física quântica, a energia, a filosofia quálica, como você propõe, vai nos mostrando que essa energia que a gente move, ela de alguma forma faz um caldo em torno da gente, em torno da sociedade que a gente vive, que nos leva para um lugar que às vezes não era o lugar que seria o mais legal, né, que estava querendo. Né? Eu queria uma parte da Gata, você quer falar algo a respeito disso? Não, que Carlos aí falou um negócio legal, acho que tudo é sintonia, né? Eu acho que essa galera está sintonizando nessas ondas e aí realmente traz aquilo que o povo, né, gosta de ouvir, né? É complicado até falar, como ele disse aí, criticar os colegas aí, mas tem gente que sintoniza com aquele tipo de situação, né? A situação que a gente vive hoje na música. Eu que sou forrozeiro, já estou há muito tempo no mercado aí, eu vejo que o negócio não é fácil, né? Que antigamente tinha duplo sentido, mas o duplo sentido era uma coisa, né, sutil, né? Era uma coisa até engraçada, mas hoje... Engraçada, né? É verdade, e hoje a gente vê a situação que a gente vive hoje no mercado da música,
que é isso aí, que o mercado consome isso aí, e a galera que sintoniza com esse tipo de música realmente só vai trazer o tipo de situação que a gente escutou esse vídeo aí, né? Nada contra, acho que cada um escolhe o que ele quer fazer, suas consequências vêm depois, mas é justamente isso aí que o Neto falou. É isso aí. Vamos lá. O ponto de vista é que vibração você quer, né? Que vibração você procura, porque música é vibração. E, de uma certa forma, quando a vibração só está na cintura, você, de certa forma, não eleva o seu pensamento a níveis, né, mais, vamos dizer, sutis, mais lapidados. Né? Porque quando a vibração é só na cintura, a erotização é o caminho. Né? E aí a gente pode ocorrer em vários problemas que a gente vê na sociedade. Né? Tem gente que quando vai para esse tipo de evento, vai, de uma certa forma, para extravasar, para trocar suas energias, né? Ou seja, a sua libido, a sua aptidão, sabe? O que alguns filósofos chamariam de a concupiscência humana, né? Ali naquela vibração musical. Mas faz parte, está aí, está posto. A sociedade consome. E por ter consumidor, vai ter produtor, vai ter quem produz e tudo. Mas tem um ponto que é da Bahia, que não é só isso, que é a riqueza percussiva, sabe, de uma herança de uma matriz africana que a gente tem e que a gente precisa valorizar. A Bahia é a terra dos ritmos, dos sons, porque nós somos uma alquimia de povos, né, indígenas, europeus, né, negros, africanos. Essa alquimia vai, de uma certa forma, se manifestar desde os terreiros de candomblé até hoje as reuniões de instituições evangélicas que tem tambor, que tem tudo. Hoje tem uma alquimia, uma mistura, um sincretismo muito grande. Eu, particularmente, qual a música que você gosta, que é o nosso tema? Eu gosto da música, Carlos, quando vem com a percussão. Você acha que a gente quer balançar o corpo? Porque mais na frente a gente vai aprofundar essa questão. Por que o ritmo é do corpo? Por que a melodia é da alma? Por que a harmonia é da razão? E por que o discurso é da consciência? Música tem esse fenômeno todo que a gente trata na filosofia quálica, um capítulo só de música. Mas eu queria pedir, da Gata, vá preparando aí, quando você der ok, eu vou para a gente soltar. Já está no ponto. Já está no ponto? Porque olha que os meninos da banda que eu vi tocando aí com o meu nome, com Saulo, né? Olha a pegada. Isso sim, na minha concepção, eleva do sentido de baixo para cima, uma energia pulsante. Olha que coisa fantástica a percussão da Bahia. Por favor. Então, não é querendo comparar, mas comparando, assim, só para a gente buscar a compreensão. Quando a percussão é assim, que puxa a música, você sente que a energia muda. Sai da vibração erótica, como a gente viu naquele vídeo anterior, para agora uma coisa mais, para um lar de alegria, né? Um lugar de mais entusiasmo. A vibração é perceptível, é sentida. É esse lugar que eu acho mágico da música, que o campo vibracional vai dizer qual a virtude que você vai usar. É interessante isso, cara. Interessante. E tem o tambor, tem uma força muito grande. Tambor na Bahia. Ai, o tambor bateu no Pelourinho, que o governo teve que reformar o Pelourinho todo, por causa da vibração dos tambores do Olodum, né? E do afoxé do filho de Gandhi. A gente viveu um período, década de 70, que aquilo ali era ruína. Né? Na época, e depois se transformou no que hoje é um palco do mundo. Tocar no Pelourinho hoje, você
estar em contato com o mundo. Os tambores de Carlinhos Brau reformou o candeal. Olha a vibração do tambor. Olha como isso é fantástico, quando é bem dirigido, bem impulsionado, né? E a gente tem esses exemplos aqui, né? Atibalado, o Olodum, o Ileaê, que movem a cultura, que movem. E quando movem com sentido, fazendo compreensão de estudos, de valores, né? Ainda que seja na perspectiva do olhar de cada um ali no processo histórico, reivindicando o seu lugar, da sua raça, das suas dimensões de conflitos históricos, né? De dominação histórica, de escravização, como foi visto, e como eles até hoje combatem, né? E com a veia deles, e como isso é mágico na Bahia, e como isso choca o mundo de percepção quando eles chegam para ver, né? Assim foi Paul Simon, assim foram outros que vieram de fora, para Michael Jackson, para poder experienciar, sentir como é esta vibração daqui. E você, Carlos, teve muitos sucessos com essa pegada da percussão na música baiana. Você teve sucesso com Banda Beijo, com Netinho, com Cheiro de Amor, com Ivete, com Daniela. Você teve vários hits. Teve essa verdade de alegria e o som do tambor. Então, o que é que você me fala desse vídeo aí, antes que a gente não estoure o nosso tempo? Vamos embora. Eu achei assim sensacional. Inclusive, eu reconheci aí o meu amigo Enio Taquari, que é um grande criador assim, de riffs percussivos, e me perdoe não ter identificado os outros três, que formam um quarteto maravilhoso aí, né? Porque o tambor é assim, altamente atávico, né? O tambor, eu acho que foi a primeira forma de comunicação organizada musical, foi dos tambores, né? Desde a época da pré-história, que os homens eram submetidos aos sons dos pássaros e dos grunhidos das feras, e a comunicação organizada entre as pessoas começou através dos tambores, né? Então, é aquela linha contínua, né, vivencial, desde do surgimento dos homens até hoje, e que se mantém viva. E a gente vê, entre esses quatro compositores de sons, né, que são os percussionistas, um alinhamento, uma busca de uma presteza, assim, de uma coisa refinada e com muito estudo, né? E isso aí ultrapassa assim, o tum-tum-tum da batida. Você ganha uma outra dimensão em termos vibracionais mesmo, como você falou, né? E eu quando comecei na música, no meu primeiro disco gravado, eu tive a sorte de ter um carinha que estava começando a fazer seus sonhos na WR, que gravou meu primeiro LP, que foi o Carlinhos Brau, e que ficou um grande amigo até hoje, né? E o cara, ele é um exemplo de um músico que entende o tambor e se torna um tambor junto com ele, entendeu? Ele não é músico, ele é música, entendeu? Como aqueles bons executantes da música percussiva, que é uma música maravilhosa, que tem que ser super valorizada. E essa coisa que você falou da importância do revivenciamento do Pelourinho através da batida do tambor foi muito interessante, viu? Muito legal. Eu acho que o pessoal não tinha percebido essa força que o tambor tem de ter empurrado essas reformas e essa visualização que o mundo teve para o Pelourinho através do Olodum. Isso é maravilhoso. Isso foi fantástico. Da Gata, quer falar algo sobre percussão, se eu for? Você é forrozeiro? O que eu tenho de... Não, sobre a percussão do Olodum, né, que vocês falam aí, é uma coisa fantástica, né? Você já deu exemplos aí com o Michael Jackson, o Simon. É fantástico, né? Você entra no Pelourinho, vê aquelas batidas, já... Não tem como você não sentir aquela vibração, né? Apesar de eu sou de outra praia, mas eu escuto tudo, né? A gente tem que escutar tudo. E, de fato, né, essas questões percussivas, ela traz uma identidade, né? A Bahia, ela se identificou muito com essa questão aí, né? Das percussões, né? Volto falando um pouco do forró, a única percussão que eu conheço mesmo é o zabumba e o triângulo.
É a única coisa que eu conheço assim, mas de fato a percussão do Olodum e os demais aí, né? É fantástica, é uma coisa. Quando toca, não tem como você não dizer, tô na Bahia. Vamos lá, para tocar agora para frente, né? Ou seja, eu vou falar do Nordeste. Hoje tem um projeto chamado Grande Encontro, que, modéstia à parte, eu e minha esposa, Ana Paula, a gente conseguiu participar da construção disso lá atrás, do primeiro Eu Grande fiz parte, viu? Eu fiz parte disso aí, viu? Bom, Encontro. E hoje o Grande Encontro está circulando com Geraldo, Alceu e Elba Ramalho. Em verdade, começou com o dueto, Geraldo e Zé, né? Aí do dueto Geraldo e Zé, que a gente trabalhou junto também, aí foi pensado esse grande encontro envolvendo Alceu e Elba, e os quatro juntos fizeram aquele primeiro grande encontro. Então, e o que eu quero mostrar agora é que a força do Nordeste, né, da música nordestina, né, que perpassa do gueto, hoje em dia, né, a essa alavanca que foi a música baiana do axé e da fortaleza do Olodum timbalada com as forças das vibrações do tambor, e essa concepção nordestina de conteúdo, de música. Olha que fantástico no Rio de Janeiro, né? Esse finalzinho do show. Essa semana, me parece que foi sábado agora, né? Esse show. Solta aí para a gente ver a sabedoria da música nordestina manifesta para um público atual hoje. E a gente vai falar em seguida. Por favor, queridão. Só. Tá vendo aí, Carlos? é, Aí, maravilha. o que é que eu quero chegar com isso? Por que, que esses artistas, aí, eu não vou falar de Gil e Caetano, que eles estão na estrada aí, estourados em grandes espaços, né? Mas os artistas que construíram algo, uma carreira significativa, a pergunta que eu faço é: a gente não vai ter mais isso, não? Artistas com carreiras como essa, como Gil, Caetano, Elba, Geraldo, Zé, arrastando multidões alegres, cantando entusiasmadas, né? Isso. Ou seja, a palavra entusiasmo tem um sentido muito rico, né? Que significa estar cheio de vida, cheio de Deus, né? Você acha que a gente ainda vai continuar construindo artistas assim, carreiras Mas, longas? olha, Elba Ramalho mesmo é um exemplo espetacular de uma grandíssima artista, né? Porque ela é artista do sotaque. E o sotaque é uma coisa que quando a pessoa não abandona, e eu acho que quanto mais você fala da sua tribo, do seu espaço, mais universal você se torna. É o caso de Elba Ramalho, né? Eu queria até registrar que a gente falou de percussão antes, e esse percussionista que a gente viu aí com Elba é o Anjo, já deve ter quase uns 30 anos de Elba Ramalho aí, e ele tocou na banda Beijo, tal, eu conheço já há muitos anos, muito bom percussionista. E Elba, junto com Geraldo, com Alceu, com Zé Ramalho, são, assim, forças sensacionais do sotaque nordestino, né? Que não deve ser abandonado. Agora, hoje, quando você falou assim, se a gente vai fazer carreiras longas e tal, hoje a gente está muito na pegada do instantâneo, né? Hoje você vê qual vai ser o sucesso de amanhã e que depois de amanhã não vai ser mais sucesso. Daqui a 2 dias tem uma outra música que está sendo lançada e consumida rapidamente, com a velocidade estonteante que a gente, às vezes, não se adapta muito. E o pior é que a nova geração que está... O pior, eu não sei se é pior ou não, mas, pelo menos na minha concepção, está se adaptando muito a essa coisa da rapidez do consumo, né? Você consome alguma coisa agora e a semana que vem essa coisa não existe mais. Muito fluido, né? Muito fluido, muito... correndo. Então, as carreiras longas, tem músicas hoje que a gente ouve que
parecem ser novas, mas foram feitas há 50, 60 anos atrás, né? Os Beatles, que estão aí até hoje, que tocam até hoje, e a gente hoje não sei se está produzindo coisas que vão ter uma... não vão perdurar tanto quanto as coisas que perduravam antes, né? Isso. Então as pessoas têm que ter muito cuidado em relação a isso, para que não entre num buraco escuro aí, que você faça uma coisa hoje, depois aí alguém puxa uma cordinha, você entra no buraco e nunca mais é visto. É uma coisa para se pensar. É verdade, porque a gente sabe que o ímpeto do jovem para criatividade instantânea, para um prazer até, vamos dizer assim, rápido, efêmero, como na filosofia chama-se, hedonista, né? Uma coisa Isso. apenas supérflua, rápida, está colocado em todas as dimensões da sociedade, né? Então, só que a gente precisa lapidar, né? A gente precisa construir, lapidar. E eu vejo que a gente parece que tem um tempo aí de um hiato, uma coisa estagnada entre essa tradição construída ao longo do tempo, com sabedoria, né? Com muita música que toca a alma, ou seja, música atemporais. E hoje o mercado todo na música que não é atemporal, mas porém um outro lado do segmento resgatando toda essa riqueza. E você percebe que a alma das pessoas, quando é tocada por essa música que foram feitas há 40, 50 anos atrás, estão entusiasmadas até hoje. Você vê que a arte, ela tem uma função moral rica de elevar o grau de consciência e civilização das pessoas, da sociedade, civilidade. Ou seja, então a arte tem que estar com esse compromisso. O artista. É socrático isso, né? Isso. E o mercado, rapaz, essa força dessa arte tem que fazer força para moldar o mercado ao lugar de onde partiu tudo isso, para que não se perca, para que ele não se perca aí nessa coisa fluida, muito volátil, sabe? Então, eu queria chamar a sua atenção para os nossos artistas, eles conseguirem dar a mão a quem está começando agora, com a experiência que tem, porque a dificuldade de diálogo entre quem está no topo para quem está começando me parece hoje uma barreira que a gente precisa ultrapassar. Da Gata, nosso tempo está como, irmão? Já temos aí 34 minutos aí. Já temos 34? É mais ou menos isso aí. Então, meus queridos, eu vou falar aqui agora só uma questão. A música, ela tem uma função social, moral, espiritual e ética também, irmão. Vamos lá. Qual é o nosso problema? Quando a gente vê alguma coisa que a gente está achando que está faltando com bom senso, tal. Alguns dizem assim, pô, que música mal educada, essa música está muito mal educada. Mas a falta de educação na música é diretamente proporcional à falta de música na educação. E isso é responsabilidade dos governantes. Então, eu quero deixar aqui, meus amigos, explicar isso aqui para vocês, bem claro. Então, da Gata, na hora até para você fazer o corte a partir daqui. Ó. Meus amigos, existe uma lei, 11.769, que foi aprovada em 2008 no governo Lula, que trata da obrigatoriedade do ensino de música na educação. É na educação, no todo da educação. Olha, da educação infantil, ensino médio, até o ensino superior. Né? Só que nenhum governo, eu não vejo, nem municipal, nem estadual, federal, materializar esta lei na educação. Isso não está posto como deveria estar, como está proposto na lei. Ou seja, e aí eu vou convocar os artistas, convocar os músicos, porque isso tem que estar na escola. Se hoje você tem educação de tempo integral, por que você não tem a disciplina de música para educação de tempo integral? Música é ritmo para o corpo, é harmonia matemática para a razão, entende? É melodia para despertar a alma, sabe? E discurso, produzir discurso para elevar a consciência. A educação, como é que a música pode mover o PIB da Bahia e do Brasil e a educação está fora da produção disso? Ou seja, a educação tem que estar pronta para preparar o Senai para os caras fazer máquina e motor, mas não está pronto para preparar o artista que brota nessa terra, dessa alma rica de arte, para lapidá-los com a educação, para que a gente possa promover, de fato, aquilo que a música
pede, porque a vibração que a música está hoje é baixa mesmo. Eu estou a caráter aqui para dizer, sou músico e, Gel, você não tem nenhum ritmo. Sim, porque eu sempre fui baterista, né? E fui me ousando a compor e participei de muitos trabalhos com muitos artistas. E toquei com Carlos Pita, cheguei a tocar com Geraldo Azevedo, toquei com muita gente aí, toquei fechou até com Belchior, né? Maravilha. Eu tive contatos fantásticos com letristas fantásticos e vejo que assim, alguém diz assim, mas o povo só quer isso. Não, só estão dando isso ao povo. Esse mesmo povo que só quer isso agora, porque um dia queria todo aquilo outro que já passou e agora está retomando. Por que os antigos estão voltando? Por falta de brilho hoje. Por falta de brilho hoje. Então, eu queria fazer esse recorte, Carlos, e falar que conto com você para essa luta da lei. 11 Claro, 19. pode contar. Inclusive, a música é uma coisa maravilhosa, inclusive, para as relações, né? As relações de amizade, de contato com pessoas, da resenha que a música traz, né? Entre as pessoas que a compartilham. A minha vida mesmo foi marcada pela música em todos os sentidos. Até pelo fato de eu ter feito administração de empresa, jornalismo, e ter trabalhado em diversas áreas de marketing, até de assessoria de imprensa. E hoje eu tenho um trabalho de consultoria que também é dentro da música. Ela nunca me abandonou. As minhas relações, que são muito benéficas com as pessoas que vivem à minha volta, muito em função e basicamente em função da música, né? E é uma coisa que eu aconselho para todo mundo e que a gente tem que realmente ter uma luta para que isso seja compartilhado com esses meninos que estão... na internet você está vendo uma proliferação de crianças tocando instrumentos interessadas nisso, né? Então, por que não pegar esses talentos e trabalhar, né? Porque isso aí é uma coisa maravilhosa que nos eleva e eleva a todo mundo. E a sociedade, o mundo vai agradecer a isso. Isso. Para a gente estar perto do nosso final do programa, vamos lá. Vou pedir a da Gata que bote a capa do nosso livro, por favor, aí no ponto, porque Deixa eu pegar aqui. Esse livro não está aí, não, Gata? Eu vou pegar rapidinho. Pega aí. Eu tenho o prazer de ter alguns amigos que participaram da construção desse livro. Um desses amigos é Carlos Neto, que escreveu lá um pós-fácil, porque tem um capítulo só de música, que trata das dimensões da música, a influência da música na história, no corpo, na alma, a música como vibração da alma. A gente precisa sair dessa música apenas só sensorial, né? Dos sentidos sensoriais, que estimula a erotização precoce, ou então os punhos, né? Porque quando tem um problema aqui na Bahia, às vezes, que eu percebo, que não sei quem foi que disse que alguma hora, quando a música tem que tocar, a juventude tem que mostrar que é forte. Eleva os punhos, né? E isso ficou normalizado, entrou no normal. Por que na hora que tocou a música eu tenho que armar para brigar? Quem foi que disse isso? E por que isso é aceito, né? Como normal? Isso tudo a gente vai um dia ter que refletir. Aqui está a capa do nosso livro, e Carlos pode falar um pouco daquilo que ele experimentou. E, Carlos, convidar também o nosso público que já, aqui a alguns dias, esse livro já vai estar na plataforma aí à disposição para a gente fazer com que o pessoal colabore com esse canal comprando o livro, né? Vai ser assim a nossa forma de trabalhar. Foi um prazer imenso, assim, e uma missão que nos foi dada, né? Que foi de escrever o pós-fácil, falando algo sobre aquilo que eu assimilei do livro, Filosofia Quálica. E foi um aprendizado, porque a gente hoje está vivendo coisas muito novas, né? E a gente vê que a filosofia que começou lá com Sócrates, Aristóteles, Platão, há milênios, né? E são coisas tão atuais, né? E que são coisas que lhe impulsionam a descobrir tanta coisa que já estava sendo tratada lá atrás, né? E a filosofia quálica foi realmente um aprendizado, porque eu aprendi sobre o qualis, né? Que é aquele elementozinho que está em todas as vibrações no que concerne à qualidade daquilo que é passado.
E foi muito bom ter lido e ter escrito sobre o livro, né? De estar participando desse lançamento, que pode ser assim uma sementinha que eu falei até no pós-fácil, que é como se já fosse aquele beija-flor que está pingando gotas no incêndio na floresta, né? Mas ele está fazendo a parte dele, né? Eu chamo ele de Dom Quixote de la Pança, que está assim, lutando contra os moinhos de vento, mas está encarando aquela missão. E é uma missão que pode ser pequena hoje, mas que era pequena na época de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Né? Quem sabe o que esse livro vai estar falando para as pessoas das futuras gerações. Né? Então, foi um prazer. É um convite ao nosso público, nossos amigos, da já eles vão poder degustar um pouco, porque é degustar mesmo, porque o alimento, né, com o alimento, o corpo tem o prazer de degustar o alimento, né? Você sente o prazer. E a alma tem o prazer de degustar o conhecimento, a sabedoria. E esse livro, vocês vão ficar intrigados, né? Porque é um livro instigante também, provocante, para a gente refletir. E de forma simples, né? De forma bem coloquial, não tem nenhuma palavra difícil, filosofia difícil. Não, as coisas do nosso cotidiano, como a gente tratou de Carlos com a música. Carlos, para finalizar, nosso trabalho do qual você participou bastante, que a gente vai se despedir, eu queria que você se despedisse, antes eu vou ficar com a última palavra antes de vir o vídeo, você fizesse um alô aí para esse canal, dizer que você vai estar de vez em quando aqui comigo e possa se despedir dos nossos amigos para a gente tocar o barco. Isso aí, foi um prazer bater esse papo aqui, é sempre engrandecedor, e eu vou estar sempre acompanhando e volto quando for chamado, e vou indicar algumas pessoas também que eu conheço que são super legais, geniais, para bater papo com você no seu canal, né? Que eu acho que a gente tem que realmente proliferar essas coisas boas, esses papos legais, que são engrandecedores, né? E a música sendo aquele fio condutor de tudo, isso aí é uma coisa muito prazerosa, né? Muito legal. É isso aí. É isso aí. Valeu sua participação. Da Gata, seu recado final, queridão. É isso aí, né? Eu só estou aqui, na verdade, aprendendo com vocês, né? Porque ainda sou meio novinho nesse negócio, né? Que é na música, né? Não TI, já estou há quase 30 anos aí, né? Fazendo essa parte de tecnologia. Mas é isso aí, é aprender, né? Como o Neto falou aí, né? Aprender. Eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre a gente está passando conhecimento para o outro e isso é importante. E só agradecer aqui por estar aqui junto com vocês. É isso aí. Você é um grande amigo que a gente tem, que colabora com a sua esperteza. E como você falou, enquanto não se sabe tudo, a gente tem que aprender. E enquanto não se sabe tudo, não é possível não errar, né? Que vai acertando aqui, errando aqui, porque a gente não sabe tudo. Então, para encerrar, eu vou dizer que nesse trabalho que a gente fala aí de Beija-Flor, eu tive o apoio de Carlos Neto para fazer um trabalho no Colégio Lomanto Júnior com os meninos dos Anarcas. Isso. E aí a gente vai encerrar esse clipe mostrando que quando um trabalho é feito na educação, sabe, direcionado, você consegue ver surgir, né, novos talentos. Mas, para tanto, o governo tem que fazer essa lei se manifestar em todas as escolas. Não adianta só botar piscina. Né? E também, quando contratar os meninos, pagar, não fazer como a Sufotu, né, que deu calote nos meninos, até hoje, os meninos tortados receber. Então, assim, é uma coisa que o governo precisa estar atento, né? É só trabalhar e não fazer os meninos ser reconhecido pelo seu trabalho. E essa é a dificuldade de estar jovem no mercado, é isso, né? Construir, porque hoje, Carlos, não é só fazer uma... Hoje em dia, pelo que você está vendo aí, né, na política, o cara não fazer uma banda não é só botar o baterista, a percussão, você tem que botar baterista, a percussão, tem que ter um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, né, para poder trabalhar. Então, é isso que está posto, e a gente vai fazer o nosso apelo aqui de dizer, pedir ao governo do Estado, pedir à Prefeitura, pedir ao governo federal que, de fato, bote música na escola de verdade. Então, para encerrar, a música Marcas, do meu amigo Cristiano Damasio. Valeu, gente. Valeu.
Cadê, minha gata? Célula da maçã e barriga vazia, boneco, cavalo rampante, no sol escaldante do meio-dia, durando a lida, filtrando a vida, cada story uma fantasia. Eita, passagem cara pro meio do nada. Acelera motor que hoje eu tô com pressa. Alexa, onde é a linha de chegada? Acho que cê não tá pronto pra